vida, né? E a ponto de João escrever no final do seu evangelho que se fosse para colocar tudo aquilo que Jesus fez em livros não caberia na terra, né? E nós vamos aproveitar também de uma frase que ele nos trouxe para iniciarmos a nossa conversa na noite de hoje, né? Onde iremos falar um pouquinho sobre renovação, sobre evolução, sobre o progresso que nós todos queremos, né? Em busca da felicidade. Um dia Jesus disse aos seus discípulos: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então é Jesus fazendo-nos uma recomendação, o nosso mestre, né? que nos ama, né? Que nos informou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou seria perdida, né? Então ele deixaria as 99 para ir atrás de uma única, né? Quem sabe não somos nós essa única ainda, fugindo por tantas e tantas oportunidades que já tivemos, né? Vigiar é olhar com medo ao redor, é ficar espiando pela janela, né? Antigamente se dizia que as pessoas ficavam na janela olhando o que acontecia na rua, né? Temeroso, será? Não. É estar alerta, observar cuidadosamente tudo aquilo que se passa ao nosso redor. Observar o quê? Tudo aquilo que tem relação com o lado espiritual da nossa vida. Porque os procedimentos que nós precisamos diariamente, né, para sobrevivermos, a gente já conhece muito bem, né? Acordar, dormir, descansar, trabalhar, o lazer, a alimentação, né? Tudo isso nós já são conhecidos, não é? Jesus é mestre espiritual, então ele está falando das coisas da alma. Então, do ponto de vista espiritual, nós temos que ficar atentos, observar a nossa própria vida, tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo e todos que estão ao nosso redor, observando, analisando e nos conhecendo para sabermos tomar as decisões, sabermos como reagir. E nós que somos espíritas, nós temos um padrão de orientação, não temos? E temos a luz da doutrina espírita, então já estamos um passo à frente com relação às coisas que nós vivenciamos. Então, quando determinadas situações se nos apresentam, nós devemos, como espírita, nos questionar: o que isto significa, né? O que isso está querendo me dizer? É útil? É bom para mim, para as pessoas que estão à minha volta? Porque o Espiritismo também vem reviver o cristianismo. Então, além do conhecimento da doutrina, da clareza dos conceitos explanados por Allan Kardec, nós temos a luz do conhecimento cristão. Então, assim, pensamentos, sentimentos, palavras e atos, eles são instrumentos que nós temos para provocarmos essa renovação diária, para o nosso progresso, né? Então esses pontos precisam sim ter essa observação, essa atenção, essa vigilância, né? Mas como que eu, aí parando para pensar, né? Eu tenho tantos condicionamentos, né? Já às vezes faço tudo meio que automático, reajo. Eu já me conheço que eu às vezes fico com raiva, às vezes me irrito, não é? Mas como que eu crio hábitos que me ajudam nessa renovação, nessa transformação, né? Conta-se que um estudante numa universidade norte-americana foi para a Europa, numa universidade daquelas centenárias, para não dizer milenares, né? Da Europa, ao lado de um catedrático. Ele, observando, estava maravilhado diante de tanta beleza, encanto e beleza, de conhecimento que o catedrático dispunha em face de uma novidade após a outra, não é? Que ele estava explanando. E aí então aquele jovem, sem poder deter o seu contentamento, né? Diante dos assuntos que eram dele desconhecido,
tomou coragem e perguntou ao catedrático: mestre, mas como é que você sabe tanto? E o mestre olhou para ele e sorriu e disse: meu filho, é muito simples, basta abrir bem os olhos. O jovem não esqueceu mais aquela resposta, que fora de uma simplicidade profunda, mas filosófica, né? Realmente, para aprender é necessário abrir bem os olhos. Einstein já havia nos dito, né? Quando nós nos abrimos a uma ideia nova, a nossa mente não volta mais ao seu estado primitivo, né? Original, né? Então, quanto mais conhecimento tem o homem, mais se abrem os seus sentidos, mais ele aprende a realidade, mais ele dá conta de poder experimentar o conhecimento. E assim, então, o jovem ficou encantado. E mais tarde ele viajou para o Tibete. E ao lado de agora um mestre tibetano, uma nova cultura, sob um novo olhar, ficou igualmente encantado. E à medida então que os ensinos daquele monge iam se desdobrando, ele se repletava de tanta sabedoria. E lá pelas tantas, lembrando-se da sua visita, da sua estada no continente europeu, do catedrático, lembrou-se também da pergunta que havia formulado e da resposta que havia obtido, e ele então ousou novamente fazer a mesma pergunta agora para o monge tibetano. Ele olhou para o monge e disse: mestre, mas como é que o senhor sabe tanto? E o monge sorriu e lhe disse, uma resposta igualmente simples: ah, meu filho, é muito simples, basta fechar bem os olhos. Então, parece um paradoxo. A sabedoria está em manter os olhos bem abertos e manter os olhos bem fechados. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Orar, fechando bem os olhos. Vigiar, abrindo bem os olhos. E dentro desse espírito de renovação a que nós somos convidados diariamente, com os sentimentos reeducados pelo contato com a doutrina espírita, entendendo a grande lei da sobrevivência da alma e da reencarnação, nesse sentido nós temos em Allan Kardec, o nobre codificador, a frase que lhe foi atribuída, a frase que ele não disse, mas que sintetiza a sua doutrina: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Veja, progredir sempre. Não é se queixar sempre, né, a toda hora, reclamar sempre, desistir sempre, né? É progredir sempre. Retornar, não é? Até para festejar é perigoso, né? Quanto mais nós retornarmos a momentos de ódio, de raiva, né? É muito pior. Vejam como retornar até para festejar é perigoso. Conta-se que um capitão, durante a Segunda Guerra, né, um capitão meio atrapalhado, comandando o seu navio, tinha que passar por um estreito. E embora o seu país fosse neutro, né, ele tinha medo de atravessar, porque de um lado estavam as tropas aliadas e do outro as tropas nazistas. E ele tinha que atravessar para seguir viagem, né, entre as duas, e dos dois lados as tropas estavam fortemente armadas, né? E aí então ele teve o seu momento de gênio. Às vezes nós temos na nossa vida, né? Estamos encabulados lá com algum problema e eureka, né? Parece que a gente descobre a roda, né? E ele teve esse momento, né? Então, do lado em que ele seria visto pelas tropas aliadas, ele pintou a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, o retrato de Winston Churchill e assim por diante, né? E do lado que seria visto pelas tropas do eixo, foto de Hirohito, bandeira do Japão, foto do Hitler, cruz suástica, Mussolini, tudo bonitinho, né? E seguiu, né? Escondido, se escondeu na sua cabine, não se sabe por quê, pois o efeito seria o mesmo, mas ele ficou escondido e de repente ele começou a ouvir um barulho que crescia dos dois lados do estreito. Ele se levantou
e então percebeu que estava sendo delirantemente aplaudido pelos dois lados. Claro, porque cada um dos lados estava vendo as bandeiras das suas convicções. E ele então ficou tão contente, tão feliz, nunca tinha sido tão aplaudido na sua vida, né? E aí ele olhou para os seus subordinados ali e disse: hoje eu realizei o meu maior sonho, né? O maior sonho da minha vida, vou repeti-lo. E aí ordenou: volta. E voltou. Então, até agora estão procurando os caquinhos, né, do seu navio lá naquele estreito, né? Então a ideia não é retornar, a ideia é para frente, progredir sempre. Tal é a lei. Ou renovar-se sempre, né? Então o Espiritismo vem para ser esse consolador, né? Que diz talvez: filho, tudo bem, você errou, não é? Você fez coisas que não deveria, né? Mas Deus ele é soberanamente justo, claro, e você vai ter que arcar com as consequências, mas ele também é soberanamente bom, misericordioso, né? E você então, se você não pode mudar o passado e voltar, como disse o Chico, para fazer de novo, né? O que já está feito, você pode construir um novo futuro renovando as suas atitudes hoje, né? Então o Espiritismo nos mostra que a dor, a tribulação, as dificuldades, elas vêm para nos despertar, são como que auxiliares do nosso progresso. Que as dificuldades, as situações delicadas, os desafios, tudo isso nos oferece experiências que, se nós soubermos nos conduzir através delas, nos levarão a patamares mais altos de compreensão, de entendimento, né? De compreensão das leis divinas que regem o universo, né? Então, assim, nós aprendemos com a doutrina espírita que a vida não se restringe a esse intervalo de tempo que vai do berço, né, quando nós nascemos, ao túmulo, quando retornamos ao plano espiritual. Ela corresponde a um período, né? Essa nossa vida, às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Alguns vivem poucos anos, outros muitos anos, né? Mas esse período ele apenas compõe a jornada do espírito imortal. Porque sem a certeza da imortalidade da alma, a nossa vida não teria muito sentido, né? E o Espiritismo então nos convida a caminhar durante esse período que nós estamos encarnados, no nosso caso, né, que estamos aqui reunidos hoje, né, embora tenhamos outros ao nosso lado, que alguns se preparando para reencarnar, outros aqui para nos ajudar a mudar de atitudes, né? Ele nos convida a caminhar durante esse período de olhos bem abertos e de olhos bem fechados. Abertos para não perdermos as oportunidades e de olhos fechados para não perdermos a comunhão com o divino, com Deus, né? Então é o meio termo entre o exterior e o interior, para evoluirmos de maneira consciente. Essa é a proposta da doutrina espírita. E aí então nós vamos percebendo que durante a jornada, né, nós fizermos uma análise, né, de tudo que nós já passamos, né, algumas vezes ou muitas vezes, né, todos nós nos fixamos a nossa mente em alguns pontos do nosso passado. Se nós formos lembrar algumas coisas que aconteceram, né, recentemente ou muito lá atrás, a gente lembra. Principalmente aquelas que nos afetaram mais negativamente, né? Que às vezes ainda trazemos até hoje as suas marcas, né? Uma traição, uma perda, né, de uma pessoa querida, um fracasso econômico que às vezes acaba com as futuras possibilidades, um ato criminoso que a gente pode cometer, né, num momento difícil, ou se você estava casado, né, ou casada e o companheiro, a companheira te abandonou e foi procurar outro, né? Possivelmente a nossa mente fica presa nessa experiência. E assim vai, né? Se tinha uma empresa e o sócio, né, lhe deu um tombo ali, um prejuízo, e aí você ficou sem nada, né? Porque a vida ela é repleta desses acontecimentos, né?
justamente para nós termos experiências que nos possibilitem, então, acordar para a realidade do espírito imortal. Porque se não fossem esses desafios, né, o nosso progresso seria mais lento, né? Eu costumo dizer para os jovens, né, se a tua vida está muito boa, você não vai progredir muito, né? Ela tem que dar uma chacoalhada de vez em quando para você crescer, né? Então, mas como nós ainda somos muito frágeis, né, nós ficamos presos nesses momentos do passado, lamentando aquilo que nos aconteceu, e não raro nós sempre nos colocamos no papel da vítima, né? Por isso a proposta do Espiritismo é a proposta da educação da alma, que é um pouco diferente dessa educação, né, das escolas, da intelectualização. Ela é um pouco mais ampla, né, ou da formação cultural dos povos, né? O conhecimento intelectual, claro, ele sensibiliza a criatura, ele abre as janelas da mente, né? Torna as pessoas mais civilizadas, mais sensíveis, né? Culturalmente abertas, uma pessoa mais arejada, né, para as questões da vida. Só que isso não é suficiente, porque assim, a depressão, por exemplo, ela não está relacionada ao meu nível cultural, né? Se eu tenho segundo grau, terceiro grau, ou só o primário, ou sou analfabeto, né? Ela atinge a todos. As pessoas não entram em depressão, muitas vezes chegando até ao suicídio, por problemas ligados apenas às questões intelectuais, não? Elas chegam a esse ponto por questões ligadas ao sentimento. E quais são esses problemas relacionados ao sentimento? Problemas de amor, problemas de ódio, né? Problemas de simpatia, de desafeto, o orgulho, não é? São problemas que nos angustiam, que muitas vezes nos martirizam, né? Tiram o sono. Aqui tem muitos pais, né? Eu percebo aqui. Como pai, como mãe, você naturalmente, quando a criança nasce, alimenta o seu filho, né? Aliás, o ser humano, ele é um dos únicos animais que depende totalmente dos pais no momento do nascimento, né? Se o pai abandonar, a criança vai desencarnar, né? Antigamente se fazia isso quando não se queria um filho, né? Ou quando ele tinha um defeito, era uma coisa até aceitável pelas civilizações do passado, né? Abandonar nas florestas para servir de alimentos, né? Hoje nós já evoluímos e não fazemos mais isso, né? Então, ninguém aqui, por exemplo, esquece de matricular o filho numa escola, né? E tem muitas mães que passam muito tempo pesquisando a melhor escola, né? Conversando com a professora, sabendo qual que é a didática da escola, né? O material pedagógico, se inteirando das atividades. Por quê que nós fazemos isso? Porque todos naturalmente queremos o filho saudável, educado, preparado para o mercado de trabalho, um filho que no futuro vai ter condições de se resolver por si mesmo, né? De alcançar a sua independência econômica, a sua independência financeira, enfim. Porém, nenhum pai espera que o filho no futuro se torne um marginal, um trambiqueiro, né? Ninguém espera isso do seu filho. Não espera, por exemplo, que a filha ou o filho, depois de ser abandonado pelo companheiro num relacionamento amoroso, vai entrar em depressão e suicidar-se. Ninguém espera por isso, mas nós vemos diariamente nos noticiários que isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, né? E por que que isso acontece? Talvez porque a nossa sociedade, ela não se preocupa com a educação do sentimento, com a educação da alma, né? Com a formação moral, né? Mas essa é uma reflexão que a doutrina espírita nos convida a fazer. Não mais de uma perspectiva da religiosidade tradicional, né? Porque antes nós sentávamos nos bancos das igrejas para discutirmos o que deveria vestir, o que não deveria vestir, né? Como se comportar, né? Ou como fingir que nós somos alguém em conexão com Deus, né? Mas hoje nos bancos espíritas e naturalmente em outras religiões também, né? Já fazemos reflexões mais profundas. A nossa reflexão muitas vezes passa por
como ensinar o seu filho, por exemplo, a ser prejudicado por alguém e não se afogar-se na mágoa, né? Desde um atrito na escola, você incentiva o seu filho a ter uma relação mais amistosa, relevar os problemas, né? Alguns ainda incentivam a vingança, né? A reação, mas isso com o tempo foi se transformando. Na casa espírita, é natural você incentivar o filho a aprender a lidar com esses sentimentos, a ensinar, por exemplo, o seu filho a passar por uma grande frustração decorrente muitas vezes de uma expiação e manter-se sereno, confiante em Deus, né? Sabendo que tudo passa, as coisas boas, as coisas ruins, né? Nós procuramos ensinar os nossos filhos a como educar os pensamentos, cuidar dos pensamentos, para que eles não sejam um motivo de comprometimento da encarnação, né? São questões muito sérias, muito importantes. Importantes porque nós estamos tratando do espírito imortal. Lembram-se, Jesus é mestre espiritual. O seu ensinamento, então, diz respeito ao espírito imortal. Por isso, o trabalho da educação da alma é um trabalho um tanto mais intrincado, né? Mais complexo, né? O que acontece? Nós, como já repetimos, somos espíritos milenares, né? Fomos criados em determinado momento por Deus e a partir dali, quando tomamos consciência da nossa existência, começamos a evoluir, não é? Já tivemos muitas experiências, né? Múltiplas vidas, algumas felizes, outras nem tanto, muitas bastante infelizes, né? Mas quando nós reencarnamos, Deus coloca um véu no nosso passado. A partir do momento em que nós vamos acoplando o perispírito ao novo corpo, nós vamos esquecendo as nossas vidas anteriores, a nossa vida no plano espiritual, esquecemos até da programação que fizemos, né, quando reencarnamos. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos esconder de alguma coisa? Com certeza não, né? O esquecimento do passado é talvez um convite de Deus para essa renovação. Porque a gente não renova, ninguém se renova se não parar de olhar para trás, né? Porque quando nós ficamos olhando para trás, ficamos relembrando as coisas que aconteceram, o passado se torna presente e a gente vivencia isso de novo, né? Traz de volta toda a gama de emoções, de sentimentos, e aí você revive toda aquela situação e continua amarrado àquele passado. Então, assim, nós temos que ter essa clareza que a pessoa mais importante de todas que você já viveu nas inúmeras reencarnações e até mesmo as personalidades desta vida, né, é aquela que você é agora, da consciência que você tem de si mesmo hoje, né? Porque assim, nós éramos piores. Nós estamos numa jornada evolutiva, como falamos, né? Aprendemos no Livro dos Espíritos que não existe retrocesso. Nós não voltamos para trás, né? Então, hoje, naturalmente, nós somos melhores do que ontem. Mesmo sendo tudo atrapalhado, né? Com tantos defeitos, nós somos melhores que ontem. Portanto, nós recebemos a bênção do esquecimento nos convidando à renovação. E aí você nasce, né? Pequenininho, precisando dos cuidados dos pais, ali onde você renova o corpo, né? Como dissemos, o perispírito vai se acoplando ao novo corpo, é um corpo novo, você renova essa oportunidade. E aí renova muita coisa depois que nasce, né? É um momento do reaprender, do voltar a andar, por exemplo, do voltar a falar, até para comer você tem que reaprender, não é? Então, assim, hoje, se você fizer uma análise, né, observando o teu estilo de vida, né, esse aprendizado novo é uma oportunidade de fazer tudo diferente. Agora, observando o que a gente já vem passando pela vida, observando o nosso estilo de vida, a forma como você se conduz diante das situações, como reagimos, né? Você acredita que é um agente de renovação ou um agente de paralisação de si mesmo? Você está progredindo sempre
Ou você está revivendo experiências mal-sucedidas, perdendo oportunidades de enriquecer-se de virtudes, não é? Através dessas oportunidades? Essa é a pergunta, né? Então, renovar sempre, né? E esse processo de renovação acontece justamente quando nós, tendo o contato com essas situações difíceis, desafiadoras, nós buscamos as habilidades de lidar com essas tendências do nosso coração, impulsos e desejos que todos nós temos naturalmente, né? Pendores, porque a gente se conhece, né? Já sabe, né? Ah, se me der poder, né? Então, características que nos são próprias e às vezes são um letreiro, né? Luminoso, e às vezes a gente não enxerga. Todo mundo nota, né? Os nossos defeitos, e a gente, no nosso orgulho ali, não enxerga o letreiro luminoso, né? Nos apontando quem nós realmente somos. Porque a gente está tão acostumado a ver a vida partindo do berço, né? Então eu estou aqui hoje, né? E aí estou olhando para o túmulo. Ah, eu já tive uma vida até aqui, o túmulo, né? A morte. Então a gente olha assim, poxa, eu nasci, estou aqui, mas a morte, né? Poxa vida, a morte tá meio longe ainda, né? Eu tenho tempo e eu estou olhando aqui. Talvez a perspectiva mais interessante seja a gente se imaginar olhando depois do túmulo, olhando para aqueles que estão vindo, estão retornando, né? E talvez até visualizando o próprio caminhar, né? Como se a gente estivesse se desdobrando lá na frente já e vendo a gente caminhar durante a vida até o momento da morte, né? Vendo os tropeços que a gente vai tendo, né? Como se a gente estivesse fora do corpo, observando a si mesmo, né? Porque assim, um dia, naturalmente, nós iremos retornar, né? Como diz o ditado, ninguém fica para semente, né? Mais cedo ou mais tarde, a gente vai retornar, né? E vai fazer essa análise, né? A gente tem, por exemplo, algumas pessoas com experiências de quase morte, né? Que falam que no momento da morte passou um filme na cabeça e se reviu toda a sua trajetória. Outros dizem que vê uma luz lá, né? E depois retornam. Então a questão é, como é que a gente vai voltar? Vai chegar como do outro lado? Renovado? Com menos compromissos que tínhamos quando entramos? Será que a gente dá conta de se quitar um pouquinho, pelo menos? Então é nesse momento que nós sentimos essa necessidade de renovação, de educação moral, né? De evangelização da alma. Parece um caminho difícil, né? Mas não é, porque basta a gente acordar pela manhã e colocar na mente, né? Durante esse dia, pelo menos, eu posso desculpar as pessoas, compreender os outros, né? Reclamar menos, dar chance ao outro, de conceder-lhe a oportunidade de ser como é, né? E não querer modelar os outros como a gente gostaria que eles fossem, né? Se a gente começar a fazer esse exercício, esse amor, ele começa a se desenvolver em nós. E a partir do momento em que ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai prevalecer sobre o nosso passado, né? Sobre os atavismos, né? Porque, já disse João, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, por isso que é tão importante nós aprendermos a amar. E é bom nós escolhermos a renovação, nós escolhermos nos renovar, escolhermos a renovação como caminho, porque senão o caminho vai nos apresentar de maneira peremptória essa necessidade da renovação. Aí nós teremos que nos renovar, não da forma mais amigável, né? Mas por uma necessidade. O Espírito Irmão X narra uma história, através da psicografia de Chico Xavier, muito oportuna para entendermos esse processo, né? Da importância de nós escolhermos nos renovar, ao invés de esperarmos que a vida nos obrigue à renovação. Ele vai dizer assim que era uma tarde maravilhosa em Jerusalém. Um daqueles entardeceres de fogo em que no Vale do Cedron vinha dobrar-se, fechar-se o leque dourado de plumas do astro-rei, do sol, né? O sol que não nos pergunta. Às vezes nós queremos
fazer mudanças nos outros, né? E não nos aprendemos com a natureza. O sol renova-se diariamente. Ele não pergunta, ele apenas ilumina. Ele não precisa de mais nada, né? Mas nós queremos mudar os outros. E ele continua na escadaria do templo de Salomão, um homem esguio, de beleza infinita, olhava aos montes distantes, longínquos, adornados por uma fímbria de luz. E naquele momento sopravam favônios perfumados, e uma bela jovem aproximou-se daquele homem e disse-lhe: estrangeiro, eu sei que você é estrangeiro porque os teus cabelos me dizem que tu és nazareno, e eu sei que tu acabas de chegar à cidade agora, porque os teus pés estão marcados pelo cansaço da estrada, pela úrzia do caminho, e o teu rosto está empapado de suor, com o pó da estrada e o cabelo preso. Eu quero dizer-te que hoje é o dia do meu aniversário, e eu gostaria de convidar-te para que venha à minha casa, venha ao banquete que eu darei na minha casa logo mais. Ele olhou para aquela mulher que era muito bela e disse: não posso. Ó Nazareno, deixa-me dizer-te, faz muito tempo que eu não vejo alguém tão belo quanto és. Venha à minha casa. Eu sou uma mulher que elege as suas companhias noturnas. Hoje mesmo, dia do meu aniversário, eu abdiquei, rejeitei um sacerdote, um conquistador romano e um homem que tem muito dinheiro, porque eu sou rica e as minhas burras estão abarrotadas de ouro e de pedras preciosas. Então, Nazareno, venha à minha casa e eu não te cobrarei nada. Tu virás? Hoje eu não posso. Nazareno, deixa-me dizer-te, eu colocarei uma bandeja de prata com água para lavar os teus pés e os enxugarei com os meus longos cabelos. Eu colocarei uma escrava despida para dançar diante de ti e não te pedirei nada. Sentar-me-ei na soleira da porta e olhar-te-ei no triclínio, para um dia eu poder dizer que um homem que era belo como a madrugada e nobre como a espada nua passou pela minha casa de meretriz e não me tornou mais desventurada. Tu virás? Hoje eu não posso. Um dia eu atenderei ao teu chamado. Ó Nazareno, eu não tenho amanhã. Eu sou uma vendedora de ilusões. Os homens dizem que os meus lábios são tão sedosos como as rosas de Cetre e que o meu colo é tão precioso como as sedas adamantinas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu te amo e eu vejo nos teus olhos uma estranha chama que arde no meu coração. E por isso eu te digo, eu te amo. Venha à minha casa. Ele levantou-se, olhou para aquela mulher que era muito bela e disse: não posso. Hoje eu não posso. Mas um dia que não está longe, eu irei. E a mulher então, desesperada, saiu, desapareceu, reclamando, sumiu na esquina do templo no entardecer. E 2 anos depois, em uma manhã diáfana, um homem que era belo como o rosto do dia estava no poço de Betesda, atendendo a multidão, quando uma mulher, veneranda pelos olhos, aproximou-se e falou alguma coisa no seu ouvido. Tu virás? Sim, eu irei contigo. Atravessaram o campo e chegaram à gruta, e a mulher disse: aí dentro, Senhor. Ele então adentrou-se pela gruta, experimentou o choque do claro escuro, estendeu a mão às apalpadelas para se guiar e foi em busca de alguém que chorava. E quando seus dedos tocaram-lhe a cabeça, era úmida de pus, de suor.
O cabelo soltava-se ao contato dos dedos. Ele então abriu os olhos e viu um corpo que era um monturo de putrefação. E então uma voz rouquenha disse: que vieste fazer? Perguntava: se queres uma carícia, foge, é tarde demais. Se vieste comprar perfumes, já não os tenho para vender. Eis o que os homens me fizeram, sou toda a podridão. Se vieste por misericórdia, foge, porque ninguém te compreenderás. E se vieste então querer algo diferente, é tarde. Ele abaixou-se e disse: venho atender ao teu chamado, lembras-te? A mulher limpou os olhos de pus. Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei por 2 anos e tu não vieste. Agora é tarde demais para nós. Eu acendi uma lâmpada, coloquei-a na minha janela para que ela clareasse o teu caminho na estrada na noite. E toda noite eu te olhei, esperando que viesse. E agora que chegas, é tarde demais para nós. Foge! Eles te perseguirão a pedradas. Deixa-me morrer. É muito tarde, mas eu te agradeço porque vieste. Desde aquele dia em que nos encontramos no templo de Salomão, eu nunca mais fui a mesma. Eu que não era feliz, que não tinha paz, depois que te vi, não pude mais continuar perdida. Muito obrigado, Nazareno, porque vieste. Ele dobrou-se, ergueu com os braços fortes aquela mulher monturo, estreitou-a de encontro ao tórax, ao peito magro e saiu da furna. À claridade do dia, ela cobriu o rosto, os lepromas da face com vergonha, e ele que a sustentava, tirou-lhe a mão e sorriu para ela. Eu não te disse que um dia voltaria? Não te espantes, eu também te amo. E lembrando-me do colóquio que tivemos em Jerusalém, eu agora olho nos teus olhos e vejo uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo. Já que o teu corpo não serve mais para nada, dá-me da tua alma. Eu sou o bom pastor, e aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá. E abraçou-a, e a mulher perdeu os sentidos nos seus braços e viajou na direção da imortalidade. De certa forma, quase todos nós parecemos um pouco com esta mulher equivocada, né? Estamos aguardando que ele venha para a nossa vida, mas ele disse: vinde a mim. Então é nós que devemos buscá-lo, né? E quase todos nós estamos esperando que ele venha. Eu rogarei ao Pai, e ele lhes enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade que ficará convosco até o fim dos tempos. O Espiritismo vem nos provar a imortalidade da alma, convidando-nos à renovação todos os dias. Que nós possamos nos renovar diariamente numa vida ditosa, mesmo pelo tempo que ainda nos resta, para que tenhamos uma desencarnação feliz. Tenhamos a certeza absoluta da mensagem espírita. Ninguém morre. A vida vive, a matéria passa, a terra é uma escola, não é um vale de lágrimas, não é um purgatório do inferno, é uma escola. Então a terra é para nós esse ambiente propício para a nossa renovação espiritual. É como um campo em que nós semeamos. Se nós plantamos a gramínea, ela ficará verde. Se colocarmos miosotes azuis, flores, e as árvores frutíferas, ela será um pomar ou um jardim. Então, Jesus já nos mostrou o caminho para esta renovação espiritual. Ele acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Ele liberou obsidiados, mas restituiu também o equilíbrio aos obsessores. Curou doentes do corpo, mas também recuperou enfermos da alma. Multiplicou pães e peixes
mas também alimentou espíritos esfaimados da verdade. Ele iluminou a terra e jamais se eclipsou. E nos deixou, então, esse convite à renovação através do Evangelho. Então, por gratidão a Jesus, que nos traz esse Evangelho para que nos renovemos diariamente através também da doutrina espírita, possamos nos tornar, depois de renovados, um instrumento seu, como também está escrito por Paulo, né? A carta viva, já não sou eu quem vive, o Cristo que vive em mim. Nós estamos um pouco distante dessa realidade, mas podemos fazer o mínimo ao dizer, como a oração atribuída também a Francisco de Assis, que não se sabe se foi ele que escreveu, mas que retrata com certeza a sua doutrina, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Como o nosso planeta precisa de paz, como nos colocou na sua oração o Kio, né? Onde houver ódio, leve o amor. Às vezes nós pensamos no ódio uma coisa distante, mas às vezes está muito próximo, e nós nos abstemos de mostrar este carinho, a aceitação, o amor. Onde houver ofensa, quantas vezes nós somos ofendidos, e mais, quantas vezes nós ofendemos, não é? Que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, aí já é uma coisa bem complicada, né? Hoje, com as redes sociais, as discussões, por que não sermos a união, né? Onde houver dúvidas, levar a certeza da imortalidade da alma, porque nos sabendo imortais, sabendo que depende o nosso futuro do nosso presente, podemos ser diferentes. Onde houver erro, que eu leve a verdade, desespero, onde houver esperança, tristeza, que eu leve a alegria, onde houver, enfim, as trevas, que eu leve a luz. Vós sois deuses, disse Jesus, deuses com D minúsculo. Ele também nos diz: vós sois a luz do mundo. Por que nós ainda não colocamos a nossa candeia no velador? Ainda escondemos ou ainda acreditamos que nem a temos? Mas ele disse: vós sois deuses. Ó Mestre, fazei com que eu procure consolar mais do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque sabemos que é perdoando que somos perdoados, não é? É amando que seremos amados, é compreendendo que seremos compreendidos, e é morrendo que nós, enfim, iremos entender tudo isso que nós estudamos com a doutrina espírita, tudo isso que é a razão do nosso viver, a renovação para o progresso sempre, progredir sempre. Muito obrigado pela atenção, que Jesus possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares.